O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo. Está no ar o FPR Notícias. E o nosso assunto agora é pesquisa. Ainda maior, assim vai ficar o número de pesquisas feitas dentro do Centro de Microscopia Eletrônica da UFPR. O motivo do aumento? Novos microscópios. Eles são os únicos da América Latina e vão ajudar professores e estudantes da universidade e de outras instituições. A comunidade acadêmica da UFPR agora pode contar com novos microscópios instalados no setor de ciências biológicas. Na cerimônia de inauguração, estiveram presentes o reitor Zac Akel, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação Edilson Silveira, os diretores do setor, além de professores e estudantes. Olha, eu estou impressionado, estou feliz, achei que ficou uma instalação maravilhosa, equipamentos moderníssimos, estado da arte em tecnologia de pesquisa. Tenho certeza que vai alavancar muito a nossa área de pesquisa na universidade, é um centro multidisciplinar, porque atende a várias áreas da universidade, atende as nossas co-irmãs, a outros grupos de pesquisa, inclusive internacionais, porque temos equipamentos aqui que são exclusivos na América Latina. A equipe aqui do Centro de Microscopia Eletrônica é muito valente, muito determinada, e na pessoa do professor Ney Matoso, quero homenagear todos os funcionários, professores e técnicos que trabalham aqui, alavancando a pesquisa e a pós-graduação em nossa universidade. Mais de 3 milhões de reais foram investidos nos equipamentos. Os recursos vieram de agências de fomento, como a FINEP, a CAPES e a Fundação Araucária. Segundo o vice-diretor do setor de ciências biológicas, os microscópios vão potencializar as pesquisas realizadas na universidade. É muito importante para nós, do setor de ciências biológicas, esses equipamentos, porque eles são base para o desenvolvimento de nossas pesquisas. Hoje, o setor de ciências biológicas corresponde a quase 30% de toda a produção científica da Universidade Federal do Paraná. Então, esses equipamentos vão auxiliar ainda mais no desenvolvimento, na infraestrutura das nossas pesquisas. O centro, localizado no campus Politécnico, é um dos pioneiros do país e atualmente conta com 7 microscópios de diversas técnicas de análise química. Os novos equipamentos são os únicos da América Latina e poderão ser utilizados por alunos, professores e pesquisadores de vários setores da universidade e também de outras instituições de ensino. É importante a integração de todos os nossos estudantes para a utilização do Centro de Microscopia Eletrônica. E já estão disponíveis as novas chamadas para bolsas de graduação sanduíche pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Você vai ver na reportagem o que é preciso fazer para se inscrever e mais, as experiências vividas por quem já morou fora. Quando me recordo dos dias na Universidade de Winnipeg, penso neles como um tempo perdido. Meu pai queria que eu fosse um professor. Para minha mãe, tanto fazia, desde que eu me tornasse alguém respeitável. Eu queria ser médico. Essas são as primeiras palavras do livro que conta uma parte importante da vida de Edward. Longe de Casa é um relato sobre a realização de um sonho. O jovem dos anos 70 queria fazer a faculdade de medicina, mas para isso foi preciso mudar de continente. O destino foi Cracóvia, na Polônia. O livro começou com um diário que eu escrevi para minha filha quando ela era pequena. Eu queria que ela ficasse com alguma lembrança do que eu passei nos primeiros anos da minha juventude. Então, o livro foi basicamente isso, porque ela também tinha intenção de viajar, ela não queria ficar parada. Ela disse: pai, se você teve a oportunidade, por que eu não posso? Então, eu escrevi e falei para ela: quando você fizer uns 18 anos, eu vou deixar você ler esse livro. Então, assim que começou. Depois, quando ela fez 18 anos e leu o livro, o diário, ela disse: não, pai, você tem que organizar isso e vamos publicar. Melhorar o currículo profissional, morar só e conhecer lugares novos são os principais objetivos dos jovens universitários que querem estudar fora. Mas morar num lugar completamente diferente ou longe da família pode tornar a experiência difícil.
pelo menos no começo. As principais dificuldades eram esse choque cultural muito grande. Era diferente do que eu estava acostumado no Canadá. O cultural, a língua diferente, poucas pessoas falavam inglês. A comida, tinha que lutar para obter qualquer coisa lá na época, porque tinha falta de carne, tinha falta disso, falta de outro, falta de papel higiênico, filas para comprar papel higiênico. Então, as dificuldades eram principalmente me adaptar à situação que eu encontrei lá. Larissa sabe bem como é enfrentar essas dificuldades. Ela é estudante de biomedicina da UFPR. Em janeiro, embarcou para a Hungria pelo Ciências Sem Fronteiras. E no começo, foi difícil se adaptar à cultura local. Bom, de cara, assim, a gente já vê a linguagem. A língua é muito complicada, o húngaro é muito diferente do português. E isso foi o mais difícil. Os húngaros são bem diferentes dos brasileiros, eles são mais quietos, mais fechados. E eles até se assustaram com a gente, assim, da forma que a gente se trata, abraça, tudo. E a comida também é muito diferente, é muito cheia de pimenta. A gente não está acostumado com tanta páprica, como eles falam. Então essas coisas foram bem diferentes no começo. Foi bem tranquilo, me adaptei rápido. O pessoal da universidade que foi bem... ajudaram a gente muito. Então a gente não teve muitas dificuldades, eu me adaptei bem. Para se inscrever no programa Ciências Sem Fronteiras é fácil. Basta fazer as inscrições no site do Governo Federal e no site da Assessoria de Relações Internacionais da UFPR. Mas atenção, para poder participar é preciso preencher alguns pré-requisitos. O aluno deverá ter feito todas as disciplinas do primeiro semestre do seu curso, ter cursado ou estar cursando agora em 14.2 as disciplinas do segundo período, ter o IRA mínimo de 0,60 e no máximo 6 reprovações. Lembrando que o critério máximo é aquele do programa, que é 90% da carga horária exigida para a integralização do seu curso. Tanto para o Edward, que já morou em vários lugares do mundo e agora vive em Curitiba, quanto para a Larissa, que ainda está viajando, morar longe de casa é uma oportunidade de crescer e aprender a tolerar aquilo que é diferente. A gente muda a forma de ver o certo e o errado. Antes, tinha muita coisa que eu achava errado. Até porque não batia com a minha cultura, não... Sei lá, mas agora eu mudei essa forma de ver o errado e o certo. Eu tento julgar menos as coisas. Aproveitem. Se existe uma oportunidade, procurem oportunidades. Existem bolsas desse Ciências Sem Fronteiras que o governo brasileiro oferece, é coisa fantástica. Pelo menos vocês vão conhecer um pouco de cultura de outro país. Os costumes, cultura, pessoas, amigos, que vocês vão carregar essa bagagem para o resto da vida, porque é uma coisa, experiência que é inigualável. E atenção, as inscrições para quem quiser participar do programa já estão abertas. Os interessados podem escolher entre 21 países. As inscrições devem ser feitas até os dias 29 e 30 de setembro, dependendo do destino escolhido. E para trazer mais informações aos interessados, a Universidade promove o seminário Ciências Sem Fronteiras e a Nova Zelândia. O objetivo é informar sobre o ensino do país. As universidades da Nova Zelândia estão entre as 500 melhores do mundo. A palestra será realizada no próximo dia 16, às 10h30 da manhã, no campus Politécnico. Um espaço de aprendizado entre alunos e professores é o segundo 30º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, que começa essa semana. Quem tem mais informações é a repórter Mariana Baú, que fala com a gente direto da redação. É isso mesmo, Andréia. 1.200 pessoas, entre estudantes e professores, são esperados no 32º CEURS. O seminário vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de setembro no campus do Jardim Botânico e na FIEP.
O tema dessa edição é o Fandango Paranaense. Para saber a programação completa, acesse o site da Federal. Voltamos com você, Andréia. Obrigada, Mariana. Lembrando que é o 32º Seminário de Extensão Universitária. A valorização da pesquisa, da língua e da cultura alemãs é o tema do 15º Congresso da Associação Latino-Americana de Estudos Germânicos, que acontece essa semana aqui em Curitiba. A população brasileira tem cerca de 5,5 milhões de descendentes alemães. E a partir de hoje, até o dia 12 de setembro, Curitiba será palco do 15º Congresso da Associação Latino-Americana de Estudos Germânicos. Com sede na Universidade Federal do Paraná, a fundação completa 50 anos e esse evento faz parte das comemorações. Mais informações você encontra no site que aparece na tela. Vamos saber como fica o tempo para esta semana com a repórter Aline Valquil. Ela foi até o CIMEPAR e traz essas informações para a gente. Estamos aqui no CIMEPAR para saber como fica a previsão do tempo para essa semana. E quem vai falar com a gente é o Reinaldo Kneib. Bom dia, Reinaldo. Como fica a previsão do tempo para essa semana? Bom, o tempo vai ser quente ao longo da semana, né? Nós vamos voltar a ter o predomínio de uma massa de ar quente e seco. Então a tendência é que o sol predomine, as temperaturas fiquem elevadas e ao longo de boa parte da semana o que vai predominar é aquele período de sol desde o início do dia. Então a semana vai ser bem mais agradável que, por exemplo, foi semana passada que tivemos chuvas significativas, teve frio aqui na capital. Então, a tendência é que essa semana seja com temperaturas elevadas e predomínio de sol. Ok, muito obrigada pelas informações. Fique agora com as mínimas e as máximas para essa semana. Na terça-feira, a mínima prevista é de 13 graus e a máxima deve chegar aos 26. Na quarta-feira, os termômetros ficam ainda mais elevados. A temperatura deve chegar aos 29 graus, com pancadas de chuvas no período da tarde. Na sexta-feira, a mínima prevista é de 17 graus e a máxima de 28 com pancadas de chuva. E agora vamos falar de um dos maiores escritores paranaenses, Paulo Leminski. Se estivesse vivo, Leminski faria 70 anos. Para marcar a data, várias atividades foram realizadas nas últimas semanas. Uma maneira de manter viva a memória desse importante poeta. E agora, ao vivo, a jornalista Alexandra Fernandes entrevista a Estrela, filha de Leminski. Olá, Alexandra. Olá, André, é isso mesmo. Se Leminski estivesse vivo, completaria 70 anos. Este polaco curitibano deixou um legado que permanece até hoje e ainda há muita coisa a desvendar. Quem ficou com esta missão foi a família de Leminski. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos com a Estrela Leminski, que é filha de Paulo Leminski. E aí, Estrela, como que é essa missão de resgatar, de catalogar o material que seu pai deixou? Então, a gente teve até, a demanda foi tanta assim nesse sentido que a gente teve até que se dividir na família, até para dar conta, porque a gente foi percebendo assim as urgências, né? A gente sempre soube da grande importância da obra dele, mas a gente foi vendo como era fundamental dar vazão a cada coisa que ia acontecendo. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas foi justamente fazer os poemas voltarem para as prateleiras. Então, porque por uma questão editorial, a editora que tinha os poemas e tal, ela mudou de perfil. E uma das primeiras coisas foi justamente, a minha mãe organizou todo esse material e resolveu levar para o editor que o meu pai tinha dito. Falou assim, olha, se tudo der errado, né, junta esse material e leva para o Luiz. Esse Luiz hoje tem a Companhia das Letras. Então, a minha mãe levou esse material lá, enfim, e entregou toda a poesia. E foi bem bacana, porque ela fez toda uma opção até para ser um material que fosse fácil, não quis uma edição de luxo, que ia encarecer muito. Ela falou, não, tem que ser acessível. E foi muito bacana, assim, porque aconteceu um grande boom, as pessoas até falaram, nossa, que ele voltou, né? Mas é engraçado porque, assim, tem um lado, os bastidores disso é toda uma questão de pensar mesmo o que precisa ser feito e, paralelamente a isso, enfim, exposições, digitalização do acervo, tem várias coisas que a gente vai fazendo, assim, e é bacana, porque muitas delas acabam vindo
ao público e trazendo, assim, aproximando mesmo as pessoas da obra dele. Isso é fantástico sempre. Mantendo viva a memória, né? Isso é muito bacana. Estrela, Leminski foi um dos mais influentes poetas aí do país e poesia para ele não era apenas escrever num papel, era um estilo de vida, né? Como que era esse estilo de vida do seu pai? Então, pois é. Eu acho até que muitas coisas assim acabaram repercutindo em mim de forma engraçada, porque quando eu era pequena, eu olhava os meus pais, né, e achava que todas as casas eram desse jeito, né, que as paredes eram forradas de livro, né, do chão até o teto, que as pessoas, a rotina de vida era sempre muito maluca, e aí aos poucos eu fui descobrindo que não, que a minha casa na verdade era uma exceção, né, eu acho que tem esse agravante de ser pai e mãe escritores, né, então sempre em casa foi, primeiro, a gente envolvido muito com a literatura e com a linguagem de uma maneira permanente, né? Não é assim um momento disso, assim, sempre eles estavam debatendo sobre isso, pensando, dando palestras, criando sempre a nossa volta. Então é muito bacana, assim, sempre foi talvez para mim tenha sido um pouco mais difícil eu estabelecer limites e dar uma ordem para minha vida, porque para mim é assim, eu aprendi assim, minha casa funcionou assim, deu tudo certo. Então é engraçado, às vezes o pessoal chega em casa e fala assim, olha gente, é biblioteca de cima a baixo e, enfim, um pouquinho de bagunça, porque a prioridade é sempre a criação. Criando o tempo todo, né? Estrela, esse ano você também juntou canções do seu pai e fez um CD, né? E justamente na época que ele fez 70 anos, né? Foi o lançamento do CD. Você pode contar um pouquinho pra gente como que foi? Pois é, eu comecei primeiro, quando a gente montou a primeira a exposição que se chamou, que foi a ocupação do Itaú Cultural, antes do Múltiplo Leminski, né, do MON, que já foi uma mega exposição. Nessa primeira ocupação em São Paulo, a minha mãe, que era assessora da curadoria, sentiu necessidade mesmo. Ela falou, gente, está faltando a música, não tem, como é que faz? A gente olhou e falou, nossa, mesmo, é a parte que está mais deficiente mesmo. A gente conseguiu juntar algumas coisas para colocar na ambiência, mas eu falei, não, eu preciso fazer um show que as pessoas ouçam com uma certa unidade para ter noção de como era esse compositor Paulo Leminski, ainda mais como ele fazia. A interpretação dele também era muito particular, sabe? Ele era apaixonado pelo rock, então era muito mais próximo da fala. Enfim, e aí eu montei um show inicialmente. As pessoas ficaram surpresas, falaram, nossa, não acredito que essas músicas que eu já era apaixonada são todas do Leminski. Eu falava, gente, isso não é nada, tem muito mais. Então eu fui aos poucos percebendo a necessidade de juntar isso num CD e vi que não ia dar conta no CD. Tinha que ser no mínimo 3, eu consegui fazer 2, já foi bem legal. E demorei, consegui, para fazer tinha que digitalizar o material, porque tava muitas coisas em fita cassete, tinham várias coisas para catalogar, enfim, eu falei, não, eu vou precisar fazer E aí até para conseguir fazer esse projeto demorou, né? Então imagina, 2009 para cá que eu estou pensando e querendo fazer, coincidiu de ser em 2014. Aí eu disse, não, gente, eu acho que nada melhor do que alguém que fez um poema falando sobre, né, assim, quando eu fizer 70 anos, então vai acabar essa adolescência. Falei, gente, para alguém que vai acabar a adolescência aos 70 anos, nada melhor do que lançar o seu primeiro disco, né? Então foi bem bacana. Aí eu falei, não, vou reunir esse material, e aí fiquei quebrando a cabeça como que eu ia chamar esse material. Porque a reunião é da obra dele e não é um tributo, porque é da forma como ele faria, né? Então, e aí foi muito maluco, porque eu pensei em vários nomes, pensei até em Paulo Leminski cover, mas no final das contas eu falei, não, gente, precisa ser bem clara para as pessoas saberem que ele compunha letra e música. E aí veio o nome Leminski Canções, que é um material que está já disponível para download, o disco físico ainda não chegou, já foi para a fábrica, mas a minha ansiedade era de marcar a data com o lançamento. Então, no dia 24 de agosto, foi lançado o link www.leminski.com.br, que lá dá para baixar os dois discos. No dia que seu pai fez 70 anos, né? Dia do aniversário mesmo. E também está na Musicoteca, que é um site, um blog bem bacana que dá vazão a várias músicas. E eu já vi que tem outros sites também já estão com o seu link lá. Então, bem bacana. Isso foi bem emocionante, assim, poder fazer isso bem no dia do aniversário. Então, tá bom, Estrela. Muito obrigada pela sua participação aqui no FPR Notícias. Se você quiser mais informações, então você pode conferir no site que a Estrela passou. Andréia, é com você. Muito obrigada, Alexandra.
Você já ouviu falar o que foi a Guerra do Contestado? O conflito envolveu 2 estados do sul do país e vitimou boa parte da população camponesa envolvida. Em 2012, o Museu Paranaense fez uma exposição para contextualizar a batalha, mas quem não teve a oportunidade de ver, agora pode apreciar os objetos da história na internet. Um conflito que durou quase 4 anos e matou mais de 25 mil pessoas. Estamos falando da Guerra do Contestado, uma batalha que envolveu os estados do Paraná e Santa Catarina. Mas o conflito não foi entre os governos, e sim entre a população civil e o exército. A Guerra do Contestado foi um conflito que aconteceu entre 1912 e 1916, começo do século XX, que se passou numa região que estava sendo contestada entre o Paraná e Santa Catarina. Tá? Mas a Guerra do Contestado, na verdade, não é uma guerra entre os estados, é uma guerra da população civil que vivia nessa região contra o exército, porque na prática o exército vai e acaba realizando um verdadeiro massacre, né? Mais de 25 mil pessoas morreram nesse conflito, foi um conflito bastante extenso, 4 anos, né? As vilas que eles estabeleceram, que eram verdadeiras cidades sem terra, com barracos, né? Tinham problemas seríssimos de higiene, né, de doenças que ali graçavam, né, mas essa população não tinha para onde ir, porque ela era desalojada de terras que estavam agora sendo então ocupadas por fazendas, então eram terras que eram griladas, eram ocupadas. Há um conflito muito grande também por conta da estrada de ferro que passava naquela região e que para a sua construção teve muitas terras desocupadas, então essa população não tinha para onde ir. Em 1912, quando se iniciou a guerra, o coronel João Gualberto e suas tropas, munidas de armas modernas, se dirigiram à cidade de Irani para combater a população camponesa, que tinha apenas o apoio de religiosos. Porém, João Gualberto e as forças policiais militares foram surpreendidos. Após muitos confrontos, a guerra teve fim apenas em agosto de 1916. Essas forças, elas achavam que fariam um verdadeiro passeio, porque era uma população desarmada, mas havia um dado de coesão dessa população muito interessante, a partir de um evento místico que era a figura dos monges, né? Esses monges exerciam uma liderança de forma muito parecida com o que aconteceu com Antônio Conselheiro em Canudos, né? E é o mesmo tipo de personagem, só que no Nordeste chamava-se de conselheiro e aqui para o Sul se chamava de monge. E esses personagens eles vão aglutinar essa população para resistir às forças. No centenário da Batalha do Irani, que marcou a história do Paraná e de Santa Catarina, o Museu Paranaense fez uma exposição da Guerra do Contestado, que hoje pode ser vista virtualmente. Segundo o diretor do museu, disponibilizar esse acervo na internet faz com que o material seja visto por outras regiões do país e também ajuda professores a ilustrar a batalha de maneira mais didática. É uma exposição baseada praticamente todo o nosso acervo, né? Nós temos uma grande quantidade de objetos, porque não apenas armas, mas objetos usados também pelos revoltosos, como as bandeiras que eles usavam, né? As bandeiras originais. Nós temos 3 exemplares das bandeiras originais, até onde eu sei são os únicos exemplares que resistem, né, daquela época. Ainda de acordo com o diretor, a Guerra do Contestado pode servir de exemplo para os problemas atuais, pois ainda existem conflitos e disputas por terras no Brasil. E a montagem foi exatamente para lembrar de que esse tipo de conflito pode voltar a acontecer, né? Nós temos ainda problemas como aqueles que originaram isso, de falta de terra, uma urbanização acelerada, expulsão do homem do campo, né? Então são conflitos que podem voltar a acontecer. Uma exposição como essa chama atenção para que a gente não repita os erros do passado. O FPR Notícias fica por aqui. Dê sugestões de reportagens, é só mandar um e-mail para a gente. E para rever as reportagens de hoje ou acompanhar a nossa programação completa, acesse o nosso site e as redes sociais. Na quarta-feira que vem, eu volto com mais uma edição inédita do FPR Notícias. Até lá!